Segundo os cientistas, há cerca de 3 milhões de anos, nossos antepassados seriam semelhantes a macacos, com um corpo coberto de pelos, andando sobre as duas pernas com auxílio dos braços e alimentando-se de raízes. Com a evolução da espécie, o homem foi aos poucos mudando seu aspecto e seus hábitos. Perdeu os pelos do corpo, aprendeu a andar sem a ajuda dos braços, descobriu que podia usar pedras e pedaços de madeira como armas. A pré-história está dividida em períodos. O primeiro período da Idade da Pedra é chamado Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, pois os instrumentos eram feitos com pedras lascadas. Agrupados em pequenos bandos, o homem paleolítico era um nômade que se alimentava de pequenos animais que conseguia caçar, peixes, frutos, raízes e plantas. Conheciam o fogo, mas demorou um pouco até aprenderem a usá-lo. Viviam em cavernas, onde ainda hoje encontramos pinturas figurativas, as chamadas pinturas rupestres. No Vale do Rio Colca, em Arequipa, no Peru, podemos observar interessantes exemplos dessas pinturas. Isso há aproximadamente 1 milhão de anos antes de Cristo. O segundo período da Idade da Pedra é conhecido como Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Nesse período, o homem aprendeu a polir e afiar as pedras, construindo os primeiros instrumentos para serem usados na agricultura. Passou a criar animais e a formar aldeias, tornando-se assim sedentário. No Museu de História Natural em Londres, podemos ainda hoje observar alguns dos instrumentos criados nesta época. Isso há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Como o homem começou a utilizar o fogo com mais frequência cerca de 4 mil anos antes de Cristo, a fundição de metais deu um novo impulso à história da humanidade. Na Idade dos Metais, o homem utilizou primeiro o cobre e, mais tarde, misturou o cobre com o estanho, liga formadora do bronze. Nesse período, as comunidades já existiam, com a divisão de trabalho entre homens e mulheres e a manufatura de objetos para uso comum, como panelas e potes. Foi nesse período que surgiram as primeiras propriedades privadas e a exploração de trabalhadores, dando início às desigualdades nas relações sociais. E com o surgimento dos primeiros sinais que caracterizariam a escrita, começa a passagem da pré-história para a história.